Olá, mulheres! Aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. Com alegria, iniciaremos hoje a leitura do livro Depressão, o que todo cristão precisa saber, do Dr. Ismael Sobrinho. Essa leitura foi autorizada pelo autor. Eu estou lendo aqui a pedido da pastora Séries, que está com algumas restrições na sua fala. Vamos continuar orando por ela para que ela seja curada, porque ela é uma voz profética que Deus tem usado para abençoar as nossas vidas e a vida de muitas mulheres. Então, a nossa oração é que o Senhor traga a cura. Essa leitura será feita pelos capítulos. Nós não iremos fazer a leitura do capítulo completo, iremos pegar os tópicos principais e incentivamos você a adquirir o livro também, que é muito bom para depois continuarmos fazendo algumas meditações, anotações na leitura do livro. Então, vamos lá? Hoje nós vamos ler partes do capítulo 1. Existe depressão na Bíblia? O texto básico é 1 Reis 19:4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis 19:4. Muitos cristãos ficam naquela pergunta: é possível um cristão ter depressão? Não existe depressão na Bíblia. Isso é coisa de quem não tem fé. Essa é a resposta de alguns. A Bíblia, livro inspirado pelo Espírito Santo, apresenta inúmeros relatos de homens e mulheres que experimentaram crises emocionais. Em suas páginas, vemos que Deus não escondeu as fragilidades, os defeitos e os erros de muitos personagens, mesmo aqueles considerados heróis da fé. Isso nos revela a humanidade desses homens e mulheres e a possibilidade de qualquer um de nós enfrentar processos semelhantes aos que eles apresentaram em sua vida. Muitos personagens foram usados poderosamente como líderes, guerreiros, profetas, músicos e entre outras atribuições por parte de Deus. Produziram histórias que foram registradas nas Escrituras, que ao serem lidas de maneira desatenta podem transmitir uma falsa impressão de que eles foram fortes, emocionalmente inabaláveis, sexualmente saudáveis e com temperamento estável. Muitos imaginam que eles não passaram por momentos de dúvida ou apreensão. Isso é um grande erro, porque vemos na Bíblia homens e mulheres que andaram com Deus e apresentaram, por exemplo, sintomas depressivos e de angústia extrema. A Bíblia não é um livro científico, mas tem muitas informações sobre a depressão. A Bíblia não nos traz, em nossas traduções, o termo depressão. Isso não nos impede de prestarmos mais atenção nas suas histórias e assim verificarmos a ocorrência de situações e períodos de depressão nos dramas humanos experimentados por seus personagens que, apesar de andarem com Deus, expressaram diversos sintomas condizentes com quadros depressivos e de ansiedade. Com certeza, se existissem consultórios médicos e psicológicos nos tempos bíblicos, seriam diagnosticadas várias pessoas com depressão. Esses personagens bíblicos eram humanos como nós. Tiago 5,17. Suas histórias relatam traumas emocionais não curados. O relato bíblico mais fiel de homem poderosamente usado por Deus, que apresentou sintomas depressivos, é o de Elias. Sua história atinge o ápice em 1 Reis 18 e 19. Elias era natural de Tisbe, uma cidade pequena e insignificante na região de Gileade, em Israel. Aparentemente, o profeta era um homem simples, e não há indicações que nos levam a crer que era um pouco excêntrico. Andava com vestes de pelos, presas por um cinto de couro, e vivia no deserto. Em 1 Reis 18, Elias atinge o auge do seu ministério profético, quando, diante dos profetas de Baal, 450 homens desafiaram Deus de Israel para
saber quem era o Deus verdadeiro. Elias estava sozinho, mas foi usado para exterminar os profetas idólatras. Todavia, em 1 Reis 19, vemos um Elias totalmente diferente do que foi descrito anteriormente. Elias fugiu para o deserto, se assentou sobre um arbusto e teve pensamentos suicidas, pedindo a Deus que o levasse. Cristãos também apresentam pensamentos suicidas durante a depressão. Na minha prática clínica, verifico que há muitos cristãos que tendem a expressar pensamentos suicidas de maneira diferente dos não cristãos. Eles pedem para que Deus os leve através de uma enfermidade ou que um acidente os mate de forma natural. Elias claramente apresentou o desejo de morte depois de fugir da perseguição. Ele expressou o desejo suicida, pedindo que Deus o levasse. A depressão muda sua percepção de Deus. Durante a depressão, nem as lembranças dos milagres vividos anteriormente, nem os momentos em que foi usado por Deus para profetizar chuva, tampouco o extermínio dos profetas de Baal conseguiram trazer esperança para que Elias pudesse romper a prisão emocional causada por sintomas depressivos. Elias chegou à depressão após um período de esgotamento físico muito intenso. Isso é comprovado pela primeira atitude tomada por Deus para sua restauração, que foi dar alimento a ele. Outro fator que pode ter contribuído para o processo de depressão de Elias foi de ordem emocional. Ele carregava grande responsabilidade e fama por sua condição espiritual, de modo que as pessoas do seu tempo provavelmente viam nele uma fonte de resolução de problemas nacionais e de milagres. A depressão promove o isolamento social. Elias se sentiu emocionalmente tão abalado que se isolou do seu amigo Eliseu, com quem andava constantemente. Devemos compreender que fatores espirituais também foram importantes para a origem do quadro depressivo de Elias. O profeta vivia em constante guerra e batalha espiritual, pois, como eu disse, eram tempos de muita idolatria, opressão e abandono das leis e dos ensinamentos de Deus por parte do povo de Israel. Você pode ter uma história fantástica e, mesmo assim, lutar contra a depressão. Ser chamado por Deus e ter um ministério não faz de ninguém um super-homem ou uma super-mulher. Ao contrário, continuando sendo homens e mulheres com nossas fragilidades e tendo que enfrentar batalhas avassaladoras. Isso nos mostra a importância de buscar ajuda diante de quadros específicos de abalo emocional ou psíquico. É possível ver personagens bíblicos enfrentando situações como a que temos descrito, mas não apenas nos tempos bíblicos. Ao longo da história da Igreja, identificamos homens de Deus que conviveram com a doença em sua caminhada cristã. Um exemplo é Charles Spurgeon. Ele tinha um talento extraordinário para a pregação e exposição da palavra de Deus, e ao longo dos tempos tem sido considerado por outros teólogos como o príncipe dos pregadores. Seu ministério alcançou multidões, seus estudos e sermões abençoam vidas até hoje, muitas vidas cristãs ao redor do mundo. É considerado por muitos como o maior pregador de todos os tempos após a Reforma. Assim, mesmo tendo sido profundamente usado por Deus, Spurgeon lutou contra a depressão e a ansiedade em vários momentos. A depressão não escolhe raça, estado social, idade, tampouco religião para se fazer frequente. No entanto, reconhecer que a espiritualidade cristã não nos impede de ter depressão é o primeiro passo para a cura. Amada, que essa última frase venha trazer para nós uma grande reflexão, né? Reconhecer que a espiritualidade cristã
não nos impede de ter depressão, é o primeiro passo para a cura. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha abrir nosso entendimento nessa leitura. Deus abençoe a todas.